Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, sempre clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos iluminar, pedindo também a presença da nossa Mãe do Céu. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazer-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Então vamos iniciar os nossos estudos a partir do verso 55. A partir desse verso 55, nós vamos caminhando para encerrar o primeiro capítulo. E eu gostaria que ficasse registrado aqui para nós que esse verso 55 em diante, que diz assim: os apóstolos dos últimos tempos, é como se nós lêssemos como se fosse um manual do consagrado. E a gente deve prestar bastante atenção em tudo que a gente vai estudar agora desse verso 55 até o verso 59. E se for preciso, voltar e ler diversas vezes e saber que se você é um consagrado a Nossa Senhora, e saber que se você vai fazer a sua primeira consagração a Jesus pelas mãos de Maria, você deve ter pleno conhecimento do que a gente vai ler a partir de então. Então vamos lá. Enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Um belo resumo de todo esse capítulo que foi lido até agora, né? Isso acontecerá, sem dúvida, se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei. Atenção, tá? Atenção. Deus quer que sua mãe seja mais conhecida, mais amada, mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados, ou seja, nós que estamos nos preparando aqui para renovarmos a nossa consagração ou nos consagrarmos inteiramente a ela, que aqui ele chama os predestinados, tá? Se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita. E qual é essa prática interior e perfeita, né? É isso que ele está dizendo, que seguidamente lhes descobrirei, ou seja, seguidamente eu revelarei a vocês. Verão então com tanta claridade quanto a fé lhes permitir
a formosa estrela do mar. Quem é a formosa estrela do mar? É a Santíssima Virgem Maria. Lembra que acabamos de rezar, estamos rezando todos esses dias? Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus. Então é ela. Verão então com tanta claridade quanto a fé lhes permitir a formosa estrela do mar. E se obedecerem às suas diretivas, ou seja, e se nós obedecermos às suas diretivas, ao que ela nos direcionar, chegarão a bom porto apesar das tempestades e dos piratas. Se nós obedecermos a tudo aquilo que essa estrela do mar, que é Nossa Senhora, nos dirigir, né, nós chegaremos a um bom porto apesar das tempestades e dos piratas. Os predestinados, eu e você, né, conhecerão as grandezas desta soberana e serão devotos inteiramente ao seu serviço como os seus súditos e seus escravos de amor. Experimentarão as suas doçuras e bondades maternais e amar-lhe-ão ternamente como os seus filhos muito queridos. Ou seja, não é porque nós nos tornamos escravos de amor de Nossa Senhora que nós deixamos de ser filhos dela. Experimentarão as suas doçuras e bondades maternais e amar-lhe-ão ternamente como os seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela em todas as coisas como uma querida advogada e medianeira junto a seu Filho Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto e mais perfeito para irem a Jesus. E a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para do mesmo modo pertencerem a Jesus Cristo. Ou seja, os escravos de amor de Nossa Senhora não deixam de ser filhos. Ela tem, apesar de sermos escravos de amor de Nossa Senhora, ela tem por nós um amor maternal abundante, tá? Não é porque nós nos declaramos como escravos dela, porque nós nos entregamos totalmente a ela, que nós deixamos de ser os seus filhos muito queridos. Sendo escravos dela, totalmente a ela, nós conheceremos as misericórdias de que ela é cheia. Ela terá ampla misericórdia sobre as nossas vidas. E nós sentiremos a necessidade que temos do seu socorro. Nós recorreremos sempre a ela, em todas as coisas, como a nossa querida advogada e medianeira junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós compreenderemos que ela é o meio mais fácil, mais curto e mais perfeito para chegarmos até Jesus. E a ela nos entregaremos de corpo e alma sem reservas. Então, se você quer se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria, se eu quero renovar a minha consagração a Jesus pelas mãos de Maria, eu tenho que me entregar a ela de corpo e alma sem reservas. Lembra que nós lemos que Maria é a rainha dos corações, e ela é a rainha dos corações porque para ela reinar numa pessoa, ela precisa ter acesso total à alma dessa pessoa, ao coração dessa pessoa. Então eu tenho que me entregar a ela sem reservas de corpo e alma, para do mesmo modo, para que eu possa pertencer a Jesus Cristo, aquele que é o meu fim último, o meu Deus, meu Salvador. É nele que eu quero chegar por meio dela. Entendido até aqui? Esse foi só o 55. Vamos seguir adiante no 56. E aí ele está explicando, continua explicando, né? Agora ele vai explicar mais perfeitamente. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Atenção que é com a gente agora que ele vai falar, né? Serão ministros do Senhor,
que o qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas nas mãos dos poderosos, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria, para transpassarem os seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor da vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor da morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Serão nuvens tonitruantes, ou seja, nuvens tonitruantes, aquelas nuvens com trovão, aquelas nuvens com estrondos, aquelas nuvens que fazem barulhos, que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo. E sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. E aí eu continuo bem aqui. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão os seus demônios e seus adeptos, atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados por parte do Altíssimo. Ah, gente, se nós quisermos ser verdadeiros, consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, mas verdadeiros, aquele verdadeiro de verdade, e não aqueles falsos consagrados que andam com a correntinha, a camisa de Nossa Senhora, a saia, o véu, enquanto estão, desculpa falar assim, mas figurando dentro da igreja, né? Se aparecendo dentro da igreja. Ah, eu sou consagrado, olha só como eu sou, eu tenho uma cruz aqui, eu tenho uma camisa de Nossa Senhora, né? Mas no dia a dia, a vivência é muito diferente do que aquilo que exteriormente aparenta, quer aparentar, sabe? A vivência interior, a intimidade com Jesus, sabe? É muito diferente. E essa vivência aqui que São Luís está falando, que é a vivência do verdadeiro escravo de amor, do verdadeiro predestinado, né? Como ele está dizendo aqui, mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? São esses aqui, os que bradarão contra o pecado, né? Eu não admito o pecado, né? Eu não admito eu não tenho que olhar para o outro não nesse momento, eu tenho que olhar para mim, tá? Olhe para você, olhe para o seu interior, né? Bradarão contra o pecado, eu não aceito eu viver no pecado. Eu tenho que estar o tempo todo olhando a minha vivência e fazendo exames de consciência e estar muito intimamente ali ligada ao Ministério da Reconciliação, que é o sacramento da confissão, o sacramento de pedir perdão a Deus pelo meu pecado, né? Eu tenho que sofrer pelo meu pecado, porque é pelo meu pecado que eu ofendo a Jesus Cristo, que já é tão ofendido, que eu ofendo, que eu firo o coração imaculado de Maria, que já é tão traspassado de dor pelos homens ingratos. E o que é que mais ofende a Deus, senão aqueles pecados que vão contra a lei de Deus? Como é que eu vou descobrir o que é realmente o meu pecado que ofende a Deus? Vamos analisar os 10 mandamentos? O que na lei dos 10 mandamentos de Deus está ofendendo a Ele, né? Qualquer pecado que vá contra os 10 mandamentos da lei de Deus são pecados gravíssimos. São pecados que nos tiram da graça de Deus. Então devemos o tempo todo estar fazendo um exame de consciência e meditando a respeito disso, se quisermos ser verdadeiramente consagrados, certo? Continuando,
bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo. Não vamos aceitar as coisas que o mundo nos impõe. Fulminarão o demônio e os seus adeptos. Atravessarão de um lado para o outro, para a vida ou para a morte, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus. A Bíblia está ali, né? A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso sustento. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, a gente tem que ter uma intimidade com a palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados pela parte do Altíssimo. Então, a gente deve conhecer e levar a palavra de Deus a todos aqueles a quem formos enviados da parte do Altíssimo. Continua no verso 58. Os verdadeiros servos, escravos ou filhos de Maria serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais, sem cuidados no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, asas prateadas da pomba para irem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, onde o Espírito Santo os chamar. Deixarão após si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho e não segundo as máximas do mundo, sem se colocarem em inquietação nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita e o rosário na esquerda. Rezem o terço todos os dias. É o que nos pede Nossa Senhora de Fátima. Então aqui vale a pena repetir. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Se a gente lê a palavra de Deus todos os dias, a gente pode trazer essa palavra nos nossos lábios. Trarão nos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita e o rosário na mão esquerda. Tem que estar sempre conosco. Os sagrados nomes de Jesus e de Maria no coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Os verdadeiros filhos de Nossa Senhora, os verdadeiros escravos de Nossa Senhora, levam a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a conduta. São Luís Maria Grignon de Montfort não nos fala que nós devemos parar de usar biquíni, não nos fala que nós devemos parar de usar roupinha curta, calça jeans, blusinha que mostra o corpo. Ele até aqui, ó, você vai ler todo o tratado e você vai ver que ele não fala isso claramente. Mas o que ele fala e nos toca o coração, né, é que a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo seja a nossa conduta. E o que é a modéstia se não guardar o nosso corpo? O que é a modéstia se não nós nos livrarmos de tudo aquilo que é do mundo, a moda do mundo,
e vivermos a moda segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a modéstia, né? Senão imaginarmos que Nossa Senhora vem nos visitar e que quando ela nos encontre, ela veja que nós estamos querendo nos assemelhar a ela, né? E aí, para encerrarmos esse primeiro capítulo, diz assim: eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para entender o seu império sobre os íntimos idólatras e maometanos. Quando e como acontecerá isso? Só Deus sabe. Quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Marque, escreva, de preferência escreva bem grande, não só no seu bloco de notas, no seu caderno. Se possível, escreva no espelho do seu quarto, no espelho do seu banheiro, no local bem visível, né? Em cima da sua cama. Quanto a nós, apenas nos resta, nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Assim como Nossa Senhora foi humilde serva silenciosa, nós devemos nos igualar a ela. Calar, rezar, suspirar e esperar. E ele completa: esperarei ansiosamente o Senhor. E assim a gente encerra esse primeiro capítulo do tratado. Amanhã nós vamos dar início ao segundo capítulo. Mas é muito importante que, encerrando esse primeiro capítulo, você pegue a partir deste verso 55, que nós estudamos hoje, e você faça uma segunda leitura, uma terceira leitura, para entender, a partir de agora, né, que já lemos toda a introdução, que já lemos todo o primeiro capítulo, o que é a vida de um consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. E se lendo até aqui o que a gente estudou, o que São Luís vem nos falando, se você realmente agora entendeu o que é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, que não é fácil, que é acima de tudo uma batalha espiritual, mas que é uma preparação para chegarmos um dia à glória celeste nesse caminho reto, imaculado e seguro que é Nossa Senhora, mas que verdadeiramente nós temos que ter mais do que uma mudança exterior, uma mudança interior. E vale a pena fazer esta reflexão neste momento. É isto que eu quero. Eu estou preparado para essa mudança de vida. Se eu estou renovando a minha consagração, eu vou colocar agora a mão na minha consciência. Eu já fiz essa mudança de vida. Eu estou vivendo a minha consagração de acordo com o que Nossa Senhora espera de mim. Não é a turma do cenáculo que espera de você. É Jesus por Maria, tá? Você, enquanto consagrado, decidiu se entregar totalmente a ela. Você está permitindo que ela faça essa mudança na sua vida, está se abrindo totalmente a ela, rezando o terço todos os dias, com o rosário na mão esquerda e o crucifixo na direita. Procure também estudar os mandamentos da lei de Deus e fazer uma boa reflexão a respeito dos mandamentos da lei de Deus e como você tem vivido esses mandamentos. E se nessa hora for o caso, você já pode até marcar uma confissão, fazendo agora esta reflexão para continuarmos os estudos. Não precisa esperar chegar, né? É lógico que para nossa consagração a gente vai precisar fazer, sim,
uma confissão geral, né? Mas já que você vai parar agora e fazer essa reflexão a respeito disso que foi lido hoje, é muito interessante que, para não continuar ofendendo a Deus, que já é tão ofendido, a gente faça essa reflexão e faça aí uma boa confissão neste momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe Maria Santíssima.